E aí pessoal, tudo bem? Professor Eurico aqui. Hoje a gente vai continuar a aula de bioenergética. Então, a nossa terceira aula já sobre bioenergética. Na aula passada a gente falou sobre o sistema fosfagênio, né, para geração de energia durante o exercício. E agora a gente vai falar do sistema anaeróbico, né? A gente vai falar da glicólise rápida, ou sistema glicolítico. Então, é uma das formas aí da gente conseguir produzir energia, ATP, né, para que a gente consiga manter as nossas funções ali durante a prática dos exercícios, né, no nosso caso. Lembre-se de depois, ó, acessa aqui o linkzinho para que vocês façam as questões formativas e testem aí, né, os seus conhecimentos, o que, é que vocês aprenderam com essa aula, beleza? Então vamos começar, pessoal. Bom, para começar, eu já deixei aqui meio que montadinho, né, um, um tutorialzinho aqui para vocês tentarem seguir algumas perguntas principais, né? Então, quando a gente fala de sistema anaeróbico glicolítico, primeira coisa, o que que é esse sistema? Então, ele também é conhecido como glicólise rápida e é a degradação da glicose ou do glicogênio, né, para a formação de duas moléculas de ácido pirúvico ou ácido lático. Ácido lático. Lembrando, pessoal, que dependendo da entrada inicial, se for glicose, ele vai me gerar um saldo de 2 ATPs, e se for uma entrada a partir do glicogênio, ele vai me gerar um saldo de 3 ATPs. Depois vocês vão entender um pouquinho o porquê dessa diferença. Mas no final das contas, ele também me dá duas moléculas de ácido pirúvico. Se eu for seguir, né, para o sistema oxidativo, que a gente vai ver mais para frente, ou ele vai formar o ácido lático, se a via se interromper aqui e a gente não tiver continuidade para a próxima via. Tá? Ele serve para transferir energia da ligação da glicose para unir o ADP mais o fosfato inorgânico, formando o ATP. Então a gente já viu isso também na aula passada, né? O ADP mais o fosfato inorgânico formam o ATP. O ATP é quebrado e aí ele gera o ADP mais o fosfato inorgânico, aquelas reações acopladas, né? Ele vai acontecer no sarcoplasma, que nada mais é do que o citoplasma da célula muscular, e o resultado é esse daí, como eu falei para vocês, duas moléculas de ATP e duas moléculas de ácido pirúvico ou de ácido lático, por molécula de glicose. Isso aqui eu gostaria de chamar a atenção e lembrar vocês, se vocês lembrarem do sistema fosfagênio, que foi aquele primeiro que vocês viram lá na aula passada, lembre-se que aquele para cada molécula de glicose eu tenho um ATP apenas. Então ele é o menos econômico dos sistemas. Esse daqui ele já me dá um pouquinho mais. Para uma molécula de glicose, ele me dá 2 ou até 3 ATPs, dependendo se for glicogênio ou glicose. Se for glicogênio, vai me dar 3 ATPs. E se vai me gerar no final da via ácido pirúvico ou ácido lático, vai depender da intensidade do exercício. Exercício muito mais intenso, ele vai terminar ali com a formação do ácido lático, ou se o exercício for moderado, né, para baixa intensidade, você vai gerar ácido pirúvico, e aí vai ter uma série de reações que a gente vai ver mais para frente, que aí você vai entrar no sistema oxidativo. Bom, importante destacar também que para você produzir esses ATPs nesse sistema, você tem duas fases distintas, cada uma delas com 5 reações químicas. Na primeira fase, as 5 primeiras reações, a gente conhece como uma fase de investimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nessa fase você gasta ATP. Então, para você produzir no final lá aquele saldo de duas moléculas de ATP, nesse início aqui, na fase de investimento, você vai gastar ATP, você vai ter que consumir ATP, tá? Então esse ATP vai ser estocado e vai ser utilizado para formar fosfatos de açúcar, embora nesse final dessa glicólise, desculpa, seja a produção de ATP, antes vai ser necessário você gastar ATP em dois pontos distantes da via, ou distintos da via. Ou seja, nessas 5 primeiras fases aqui, você tem 2 ATPs gastos, então você tem um saldo negativo aqui, tá? Vou até deixar bem claro aqui, ó, nessa primeira fase você tem menos 2 ATPs, tá? Você gastou 2 ATPs aqui, tá? Bom, e depois você vai para a fase de geração de energia, ou seja, aquela fase que a energia em si vai ser realmente produzida.
Então, são as 5 últimas reações, onde 2 moléculas de ATP vão ser produzidas em cada uma das 2 fases finais. Vocês vão ver que nessa segunda fase aqui, a via se divide em duas e elas andam paralelas, as mesmas reações acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tem um ganho total de 4 ATPs nessa parte aqui, ó. Porque para cada uma das partes ali dessas vias, você divide ela em duas, né? Cada uma vai gerar duas, você tem 4 ATPs. Se você tinha um saldo negativo de 2 ATPs e agora você tem um saldo positivo de 4 ATPs, o final das contas vai ser 2 ATPs, é o que ela produz por molécula de glicose, ou se eu estiver falando já de início de glicogênio, ela vai me gerar 3 ATPs. Estou batendo aqui nessa tecla, mas isso daqui é importante para vocês fixarem, tá bom? Então, ó, se a glicose iniciar com glicogênio, a fase de investimento só gera 1 ATP. Então, aqui que dá a diferença. Quando ela já começa com glicogênio, essa etapa aqui, você pula uma onde é gasto um ATP. Por quê? Porque o glicogênio já é glicose fosforilada. Então, ele já é glicose 6-fosfato. Então, ele não precisa gastar ATP para isso. Então, você só vai gastar 1 ATP aqui. E como aqui você consegue gerar os mesmos 4 ATPs, 4 menos 1 vai dar 3. Então, quando a glicose você gasta 2 e produz 2, quando é glicogênio você gasta 1 e produz 3, né? Porque no final você sempre produz 4, né? Menos 1 dá 3. Bom, aqui tem essa parte, né, mostrando por que a partir do glicogênio isso acontece de forma diferente, tá? Então, quando você começa a via a partir do glicogênio, ele já está fosforilado, né? Então ele já é glicose 6-fosfato. Então aqui você tem um gasto a menos de ATP na fase de investimento. Então é por isso que você tem um gasto a menos e gera um ATP a mais. Aqui são as reações, primeiro da fase de investimento, né? Então aqui você tem a partir da glicose, tá? Então, ó, veja, o primeiro passo onde você gasta ATP, ó. Aqui você consumiu um ATP para transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Depois que ela já é frutose 6-fosfato, você ainda vai gastar mais um ATP para quebrar ela em frutose 1,6 bifosfato. Aqui você gasta outro ATP, ou seja, só que você já gastou 2 ATPs. Qual a diferença de sair da glicose para glicogênio? Porque quando é glicogênio, ele já começa aqui, ó. Ele já é glicose 6-fosfato. E aí você não tem essa perda inicial aqui de ATP, você só tem essa daqui de baixo. Beleza? E aí as fases vão se seguindo, né? E aí aqui você tem as vias se tornando paralelas, duplas, tá? Onde agora você vai ter a fase de produção de energia. Aqui a energia vai ser produzida, né? São 5 passos aí onde ela vai ser produzida, onde você tem conversão de NAD em NADH, né? Então, você tem uma reação aqui de NAD para NADH em ambos os lados, ou seja, vai me gerar aqui 2 NADHs. Essa parte aqui, né, de 1,3 trifosfoglicerato, né, para você transformar em 3-fosfoglicerato, você ganha um ATP, na verdade 2, né, porque a via é paralela. Então você forma aqui, ó, 2 ATPs. E depois, na última reação também, ó, de fosfoenilpiruvato para piruvato, lembra que a gente falou que vai transformar em 2 moléculas de piruvato ou de lactato? Então aqui no caso, ó, o piruvato, você tem mais produção de mais 2 ATPs. Então o saldo total, né, o ganho total, né, bruto, vai ser de 2 ATPs. Por quê? Porque aqui você produziu 4 ATPs, mas na reação anterior, ó, você gastou 2 ATPs. E aí, seu saldo final são 2 ATPs. Partindo da glicose. Do glicogênio seriam 3. Então, em resumo, esse sistema aqui, em termos de produção de ATP por molécula, né, de glicose ou glicogênio, na fase de investimento você gasta 2 ATPs, então tem aqui a partir da glicose. Na fase de produção você produz 4 ATPs, produz 2 NADH e produz 2 piruvatos ou 2 lactatos. Assim como eu falei para vocês, isso daqui vai depender da intensidade do exercício. Se o exercício está muito intenso, você vai vir para o lactato.
se o exercício não está tão intenso, ainda há equilíbrio ali, você consegue entrar no sistema oxidativo ou na glicólise lenta, você gera 2 piruvato. Daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê. Então, qual que é o total dessa via aqui? O que que ela me gera? 2 ATPs, se for glicose, glicogênio 3, 2 NADH e 2 piruvato ou lactato, dependendo da intensidade do exercício. Bom, agora, qual a diferença ali da glicólise rápida para glicólise lenta? A gente vai ver também isso mais para frente, mais aprofundado, mas só para dar uma ideia. Em uma dessas formas, o lactato, ou seja, na rápida, ele é formado a partir do piruvato. Então, ele vai ser o produto final. Então, você vai produzir o piruvato e logo em seguida você vai produzir o lactato. Ela é denominada glicólise não aeróbica ou anaeróbica, porque isso acontece fora da mitocôndria, tá? Então não tem presença de oxigênio aqui nessas reações. Representa uma produção rápida, porém limitada de ATP, ou seja, apesar dela ter mais ATPs do que o sistema fosfagênio, ela também é bem limitada, principalmente em relação ao sistema oxidativo. Agora, na outra forma, que seria glicólise lenta, o piruvato vai ser o produto final, então ele não vai ser convertido em lactato. Ou seja, aqui você não vai ter o produto final lactato, você vai ter o produto final piruvato. E o que é que isso implica? Que esse piruvato ele vai lá para dentro da mitocôndria e aí vão começar os processos oxidativos, que a gente vai ver numa outra aula, que é o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs, né? E a cadeia de transporte de elétrons e beta-oxidação. Então, o catabolismo dos carboidratos vai prosseguir e vai acoplar para degradação adicional no ciclo de Krebs, tá? Com subsequente produção de ATP pelo transporte de elétrons, que é a cadeia de transporte de elétrons, que é a que mais vai gerar ATP aí por molécula de glicose. Ela é conhecida como glicólise aeróbica ou sistema oxidativo, tá? Ou seja, a presença de oxigênio. Ele é mais lento, ou seja, para chegar ele demora mais, são mais reações que tem que acontecer e resulta numa grande formação de ATP por molécula de glicose. Além disso, ele forma muito NAD e FAD. O FAD é o primo do NAD ali, né? A flavina adenosina dinucleotídeo. Mas ambos são o quê? São transportadores de hidrogênios e os seus elétrons associados, tá? A forma reduzida deles, né, que é o NADH e o FADH, ou seja, quando o NAD e o FAD pegam esses hidrogênios, né, então formam o NADH e o FADH, para gerar o ATP na mitocôndria, ou seja, aeróbico, ou converter o ácido pirúvico em ácido lático, se o processo for não aeróbico. Então, o que vai diferenciar a glicose rápida ou lenta é o que vai acontecer no final de contas com o piruvato. Ah, ele vai lá para dentro da mitocôndria? Beleza, então a gente vai gerar ATP de forma aeróbica. Ah, ele não vai para a mitocôndria, ele vai ser convertido em ácido lático, então é um sistema não aeróbico. E em prática, né, qual que é a diferença, qual a importância disso? Quando eu falo de sistema não aeróbico, geralmente são exercícios com intensidade mais alta. E são aqueles exercícios que, pela intensidade estar mais alta, você gasta mais energia, gasta mais substrato energético, gasta mais ATP, produz mais acidose metabólica, ou seja, acúmulos de íon hidrogênio, e aí o seu exercício ele fica mais limitado, ele não dura tanto quanto se fosse um exercício, por exemplo, aeróbico, em que você tem uma produção de ATP muito mais efetiva, muito mais eficiente, muito mais econômica. Então, para a mesma quantidade de moléculas de glicose, você produz muito mais ATP, e isso significa que você consegue ficar muito mais tempo no exercício. Então, cabe pensar aqui, se eu estiver fazendo uma corrida de maratona, vou ficar lá não sei quantas horas correndo, o sistema aeróbico é o predominante, ou seja, a pessoa que está fazendo a maratona lá, a principal fonte de ATP dele vem do sistema aeróbico. E se o cara que está fazendo uma corrida de 800 metros, né, de 1000 metros que seja e tal, a principal fonte dele vai ser o sistema não aeróbico, nesse caso aí o lático. Né? Ou seja, exercícios que vão durar ali, não tão rápidos como uma corrida de 100 metros, mas não tão demorados também, né, como uma maratona. Então, a partir de
né, 30 segundos ali para frente, até uns 2, 3 minutos, o sistema predominante ali seria a glicólise rápida. Ele também vai estar presente nas maiorias das séries de musculação, por exemplo, desse exercício que você tem alta intensidade, mas o tempo de esforço efetivo e contínuo, né, ou seja, sem interrupções, ele é mais curto, tá? Mas não é curtíssimo, igual segundos, né, 10, 15 segundos. E aí tem a reformulação do NAD, né, a partir do NADH. E aí como é que funciona? Ó, lá na presença de oxigênio, a gente tem o NADH. Esse hidrogênio aqui, ele vai ser quebrado, então vai vir uma enzima lá, vai quebrar o NADH em NAD e o hidrogênio vai sobrar. E esse hidrogênio, na presença de oxigênio, ele vai lá para a mitocôndria. Quando ele vai para a mitocôndria, ele gera ATP de forma aeróbica. Agora, se eu estiver fazendo um exercício com a intensidade maior, ou seja, não há presença de oxigênio, né, esse NADH, o hidrogênio dele, quando ele perder esse hidrogênio vai se ligar ao ácido pirúvico. E aí lembrem-se, falei para vocês no final da via de glicólise rápida, um dos produtos finais é o ácido pirúvico, né? O piruvato no caso. E aí o que, que acontece? Esse hidrogênio vai se ligar ao ácido pirúvico e vai formar o ácido lático. Esse ácido lático, gente, ele é produzido lá dentro do sistema, né? Mas imediatamente ele já é convertido em lactato, que é um sal que vai tamponar aí. E vocês vão ver que, na verdade, o lactato ele é importante para te gerar mais energia e mais moléculas de glicose, ou seja, para a ressíntese da glicose ou do glicogênio. Então, na verdade, o acúmulo de lactato ele não necessariamente é um vilão, né? Vocês vão ver em alguns pensamentos mais antigos, alguns livros mais antigos, onde o pessoal acha que o ácido lático é o vilão para você interromper o exercício, para você não conseguir mais seguir, né, o exercício por questões de fadiga localizada e tal, mas não necessariamente, tá? O lactato ele é um subproduto aí do metabolismo da glicose, né, principalmente quando a gente estiver falando de glicólise rápida, ou seja, sem presença de oxigênio, mas ele é importante para reconversão ali, né, para você gerar novas moléculas de glicose e de glicogênio. Mas, obviamente, esses sistemas são os que mais produzem acidose metabólica. E aí, dependendo da intensidade, realmente você não vai conseguir seguir fazendo o seu exercício ou a sua atividade por questão de acidose metabólica, ou seja, acúmulo excessivo de íons hidrogênio ali no meio. Então, a razão da formação do ácido lático, né, é a reciclagem do NAD a partir do NADH. É por isso que se forma o ácido lático, ou seja, aquele hidrogênio, em vez de ir para a mitocôndria, ele se junta ao ácido pirúvico e forma o ácido lático. Aqui, então, a gente tem o ácido pirúvico, né, o piruvato, né, que ele tem 3 carbonos, não vai ser convertido, ou seja, não vai lá para a mitocôndria para formar a acetilcoenzima A, de 2 carbonos mais o CO2, e o NADH e o H+, né, não é oxidado na cadeia de transporte de elétrons. Então, o que, que vai acontecer? O ácido pirúvico está aqui, o NADH mais H+, convertido em NAD, ele perde, né, pela enzima lactato desidrogenase. Esses hidrogênios aqui, em vez de ir lá para dentro da mitocôndria, o que, que ele vai fazer? Ele vai se juntar ao ácido pirúvico e ele vai formar essa molécula aqui, ó, de ácido lático. Veja que a única diferença dessa molécula de ácido lático para de ácido pirúvico são esses dois hidrogênios adicionados aqui, ó, tá? E de onde eles vieram? Do NADH mais H+. Tranquilo? Então, a enzima que vai catalisar isso é a lactato desidrogenase, né? E ela faz a restauração do NAD a partir do NADH, formando o ácido lático. Lembrando que é importante esse ciclo, né? NADH mais H+, sendo convertido em NAD. Aí o NAD está livre, pega mais 2 hidrogênios e se torna NADH mais H+. E assim vai aquelas reações acopladas. Agora, o termo, né, ácido lático ou lactato, esse nome, né, em si, ele vem, o ácido lático, ele vem inclusive de estudos que foram feitos com animais mamíferos, né, esse lactato é realmente do leite, né, são ácidos que foram estudados que são produzidos por mamíferos ali, principalmente no leite de mamíferos,
Só que ele é extremamente ácido, o pH dele é em torno de 3,5, 3,6, ou seja, muito ácido. Então ele seria impossível de conviver no seu meio ali, por exemplo, dentro da célula muscular, sem destruir a célula. Por isso que quando ele é produzido, ele imediatamente já é convertido em lactato. Então, na verdade, quando vocês fazem testes, né, para medir a acidose metabólica durante um esforço. Esses testes são chamados de testes de lactacidemia, né? Você mede o lactato sanguíneo, por exemplo. Então, espeta o seu dedo, tira uma gotinha de sangue, ou no lobo da sua orelha, né, tira essa gotinha de sangue e faz essa análise ali em um aparelhinho chamado lactímetro. Ele te dá o valor ali em milimol, o que ele está te dando é o valor do lactato e não do ácido lático, tá? A gente não coleta o ácido lático, a gente coleta o lactato. Eles são relacionados, mas são tecnicamente diferentes. Então veja a molécula do ácido lático e a molécula do lactato, ou seja, ele não tem esse hidrogênio, que esse hidrogênio é quebrado ali, né? E no exercício muito intenso, o que que acontece quando você está fazendo um exercício muito intenso, mas não pode ser aquele exercício muito intenso de curtíssima duração, né? Menos de 10, 30 segundos. Ele é intenso, mas vai durar ali uns 2, 3, 4 minutos, tá? Aumento na produção do ácido lático pelos músculos, porque você está utilizando a glicólise, né? Então, do metabolismo da glicose, só que a glicólise rápida, não tem presença de oxigênio, né? E aí você começa a gerar muitos íons hidrogênio e aí começa esse processo todo para geração do ácido lático. Esse ácido lático ele vai ser ionizado, o que, que significa isso? Ele libera um íon hidrogênio aqui, ó, e aí o que, que resta? É a molécula de lactato. Esse lactato que sobrou, ele vai ser reutilizado, né? Ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai ser mandado ou para o fígado ou para as fibras musculares do próprio músculo que está se exercitando, mas aquelas fibras de contração lenta, por exemplo, ou para o coração, ou até mesmo para os músculos que são circunvizinhos àqueles que estão se exercitando ali, mas não estão se exercitando naquele momento ou não estão tão ativos naquele momento, para ele ser reconvertido em glicogênio ou glicose e voltar para o músculo que está se exercitando e servir como um reabastecimento, né, de glicose, por exemplo. Em relação à remoção do lactato após o exercício. Então, geralmente, quando a gente faz exercícios de alta intensidade, né, e moderada duração, aí, vamos chamar dessa forma, você produz muito lactato. E produzir muito lactato, em teoria, né, ele é um indicador assim, que houve um desgaste metabólico grande, uma acidose metabólica grande. Então você está incapaz ali de conduzir o exercício da mesma forma ou com a mesma qualidade ou com a mesma força. Então demora um pouquinho para esse lactato ser removido. Existem algumas teorias, né? A teoria clássica lá do Archibald Vivian Hill, né, o Haverhill, de 1914, que ele fala que a maioria do lactato, em torno de 80%, vai ser convertido em glicose lá no fígado. Então esse lactato cai na corrente sanguínea, vai para o fígado, lá ele é reconvertido em glicose e retorna. Isso daí demora um tempo, tá? Então não é imediatamente que acontece, tem uma demorazinha aí em função disso. Porém, os estudos mais recentes ele mostram que 70% desse lactato ele vai ser oxidado após o exercício e convertido em ácido pirúvico e usado como substrato, por exemplo, pelo coração e pelos músculos. 20% dele vai ser convertido em glicose, né, ou aquele processo chamado de gliconeogênese, que vocês já conhecem, e 10% vai ser convertido em aminoácido. Além disso, vários esportes, né, ou vários treinadores ou atletas, eles têm se debruçado em como melhorar a recuperação ou a remoção mais acelerada desse lactato do meu músculo. Isso daí faz sentido para esportes em que você tem uma produção acentuada de lactato, né? Ou seja, o exercício ele é intenso, ele produz muita acidose metabólica, e logo em seguida que você terminou o exercício, daqui a algum tempo, né, poucos minutos, você vai ter que performar novamente. Então, vou dar um exemplo de um campeonato de jiu-jitsu, por exemplo, que o atleta luta, faz uma luta ali que pode chegar até 10 minutos, e acabou essa luta, daqui 10, 15 minutos ele tem que lutar de novo. E aí, se ele tiver com excesso ali, né, com muito
muito acúmulo de lactato ainda nos músculos, né, o músculo está mais pesado, ele não está conseguindo a mesma força, a mesma potência, a mesma resistência ali nas contrações musculares. Então é interessante que ele utilize estratégias para remover mais rapidamente esse lactato. E aí existem algumas estratégias. Dentre elas é o repouso ativo, né? Ou aquelas pausas ativas, que em vez de você, por exemplo, numa série de musculação, eu fiz a primeira série ali, parei. Aquele meu descanso, em vez de eu ficar parado, você continuar movimentando ou fazendo exercícios com cargas bem leves, né? Lá em 30, 40% do seu VO2 máximo, para recuperar e remover mais rápido esse lactato. Também existe, por exemplo, a imersão em água fria. Então, existem estudos, eu mesmo publiquei há pouco tempo um estudo com lutadores de jiu-jitsu sobre isso. Com a imersão de água fria, você aumentando a remoção de lactato. E o que isso significa? Que se você tiver que performar novamente, mas você está com menos acúmulo de lactato, então você está com vantagem, porque aí você, teoricamente, está mais recuperado, né? O músculo seu ali que vai se exercitar, ele está melhor recuperado para performar ali do que se você ainda tivesse com muito acúmulo de lactato sanguíneo. Tá bom? Aqui então a gente tem uma comparação, né, de lactato removido mais rapidamente durante a recuperação ativa do que passiva. Passiva é simplesmente sentei e estou sentado lá descansando. Nessa coluna aqui vertical, aqui na esquerda, você tem a concentração, tá, de lactato sanguíneo. E aqui você tem a intensidade do exercício, né? E o tempo ali passando, né? De tempo de recuperação após o exercício. Então vejam que eles todos, né? Tanto quem fez o descanso, total repouso, como quem fez um exercício leve, né? Em 35% do VO2 máximo, durante a recuperação, eles partiram de uma concentração de 12 milimols de lactato. E ao passar do tempo, o que aconteceu? Quem ficou em repouso, 40 minutos depois, ó, que se passou lá a atividade e ele estava em repouso, ele ainda estava em torno de 5 milimols de lactato, sendo que quem fez o exercício leve, ele estava em torno de 2 milimols ali de lactato, ou seja, ele removeu muito mais rápido o lactato, né? Em qualquer uma das fases, né, 10, 20, 30 minutos, você vê que uma remoção mais acelerada do que simplesmente ficar parado. Então, isso daí pode ser uma estratégia interessante se a sua intenção é realizar várias performances, né, com um intervalo curto ali de tempo entre elas. A gente também tem o ciclo de Core, né, para a gente entender como é que se faz essa reconversão do lactato que é produzido aqui no seu músculo. Então imagine, seu músculo ali se contraindo, ó, durante a musculação, ele está produzindo ali o ácido lático, né? Uma série aí de 10, 12 repetições com cargas pesadas, né? Então se produziu o ácido lático, e aí esse ácido lático, né, cai na corrente sanguínea, vira lactato e ele é transportado lá pro fígado. Aqui, pessoal, desculpa, tá? É um vício de linguagem, né? O correto aqui não seria ácido lático, tá? Lactato. Então, toda vez que vocês virem, né, se algum momento eu errei nisso daqui, né, coloquei ácido lático, entendam lactato, tá? Caiu na corrente sanguínea já é lactato. O músculo acabou de produzir o ácido lático, ele já quase que imediatamente convertido em lactato. Tá? Então é só lembrar disso. Mas então aqui o lactato produzido pelo músculo, ele vai ser transportado via corrente sanguínea lá para o fígado. Lá no fígado, né, existem algumas enzimas, né, que vão converter esse lactato em glicose a partir do que nós chamamos de gliconeogênese. Então ele se torna uma molécula de glicose e transportado novamente para o músculo e ele funciona aí e serve como fonte de energia. Só que, gente, esse processo não é imediato, não é tão simples assim. Ah, produzi aqui, foi ali no fígado rapidinho, um minutinho já voltou e já é glicose de novo. Senão, o exercício nunca interromperia, né? Então, dependendo da intensidade do exercício, por mais que isso aconteça,
a demanda do exercício é tão grande que nem com essa reconversão você consegue suprir a necessidade, e aí você vai interromper o exercício ou vai ter que diminuir a performance. Para vocês entenderem, né, a sensação física disso daí, pessoas, por exemplo, que fazem musculação vão entender isso muito bem. Quando você está realizando uma série de musculação e você já fez umas 2 ou 3 séries, e aí você está lá no final e a sua musculatura está pesada, né? Você está sentindo até uma certa queimação ali na musculatura durante o final ali do exercício, e aí você dá aquele descanso e já vai começar o exercício de novo, você não consegue performar com a mesma qualidade ou com a mesma eficiência do que o exercício quando no início da série. Então isso daí é por quê? Por causa dos acúmulos de íons hidrogênio, ou seja, acidose metabólica, que indiretamente vai gerar esse processo aí de ácido lático, lactato, produção, ressíntese, glicogênio, glicose voltando, né, e tal. Mas é esse processo aí que você experimenta é, durante essas atividades de alta intensidade e curta duração. Não é curtíssima duração, porque nesses eventos de curtíssima duração, como por exemplo uma corrida de 100 metros, que você não dura nem 10, 15 segundos ali, você não dá nem tempo de entrar efetivamente nessa via aí, né, de produção de lactato, porque você interrompe o exercício antes disso, né, você depleta totalmente as suas reservas de ATP e creatina fosfato, antes que comece a vir ali para você gerar o metabolismo da glicose para gerar o lactato, tá bem? Então, no ciclo de Cori, né, ainda falando dele aí, né, você tem a síntese dessa glicose lá no fígado a partir do lactato liberado pelos músculos ativos, é isso chamado de gliconeogênese, né, então a gente tem esse processo acontecendo. Na manutenção das reservas dos carboidratos, né, do açúcar, da glicose ali sanguínea, o glicogênio dos tecidos inativos, né, ou seja, aqueles músculos que não estão trabalhando tanto, né, ou outros tecidos, né, atende também à demanda do músculo que está se exercitando. Então, aquele músculo que está se exercitando, ele também é atendido, né, é desviada essa glicose aí, né, para esse músculo que está mais ativo. E aí você tem o lançamento de lactato na circulação, isso vai auxiliar na manutenção da glicose sanguínea e atender a demanda energética daquele músculo. Então, o músculo aqui se exercitando, né? Ele fez lá, ó, glicose, piruvato, o lactato caiu na corrente sanguínea, foi lá para o fígado. No fígado, né, há essa conversão ali de lactato piruvato para gerar glicose e glicogênio a partir de gliconeogênese, e aí ele retorna aqui, ó, para as artérias, né, a molécula de glicose, e aí ela vai ser novamente utilizada pelo músculo que está sendo exercitado ali. Então é um ciclo, como eu falei para vocês. Não é um ciclo rápido, né, mas ele vai acontecer e vai ajudar você manter um pouco mais esse exercício. Esse sistema de lançadeira de lactato, ele é importante porque você vai identificar aí a importância das diferenças no tipo de fibra muscular. Então, o lactato que é produzido nas fibras musculares de contração rápida, ele circula para outras fibras de contração rápida, mas principalmente para as fibras de contração lenta. Às vezes no mesmo músculo, tá? Naquele músculo que está se exercitando, ou nos músculos circunvizinhos, que estão ali perto deles, mas não está se exercitando tanto quanto aquele músculo-alvo. Tá? Ele vai transformar, ele é transformado, né, em piruvato e depois em acetilcoenzima A para produção aeróbica de energia. Funciona mais ou menos desse jeito. Então, o lactato ele vai principalmente, né, ou para as fibras do tipo 1 ou para as fibras cardíacas. Por quê? Porque essas fibras têm maior presença de mitocôndrias, né, ou produção aeróbica de energia, então facilita a formação do piruvato. O piruvato vai ser convertido em acetilcoenzima A para cair lá no ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico é a mesma coisa, e aí ele vai gerar a produção aeróbica de energia. Aqui, então, eu já estou falando no sistema da glicólise lenta. Aqui é se o exercício não foi intenso o suficiente para que eu conseguisse entrar nesse sistema oxidativo de produção de energia. Tá legal, pessoal? Então fiquem atentos a isso. São vias metabólicas diferentes, né? Então essas vias aí elas se comunicam, né? Mas elas são diferentes e isso daqui vai acontecer principalmente pelo processo de lançadeira de lactato.
E agora a gente vai entender uma perspectiva clínica, né? O que que acontece ali, né? Como que eu identifico alguns limiares, né, de lactato, por exemplo, durante o exercício. Geralmente, pessoal, isso daqui ou é feito em ciclo ergômetro estacionário do tipo bicicleta, aquelas bicicletas que você pedala parada, né? Uma bicicleta um pouquinho diferente, ela tem os esquemas de carga e tal, ou em esteira rolante. Isso tudo acompanhado ali por um aparelho chamado ergoespirômetro, ou seja, ele faz as análises de gases, né, que você expira ali durante o exercício. São protocolos de aumento constante de intensidade, então você começa numa velocidade lenta e sem inclinação, por exemplo, se eu estiver falando de uma esteira, e existem diversos protocolos, tá? Mas de tantos em tantos minutos, essa esteira acelera um pouquinho a velocidade e aumenta um pouquinho a inclinação, como se você estivesse subindo o morro. E aí depois acelera a intensidade e aumenta a inclinação. E vai assim até você entrar em estado de exaustão e não conseguir mais performar ou seguir o exercício. Então isso daqui, ó, esse incremento de intensidade do exercício intensifica a via glicolítica rápida. Então, ou seja, aquela que produz o lactato. Então você vai ter a conversão do piruvato em lactato e o primeiro aumento não linear lactato sanguíneo é o que nós chamamos de limiar de lactato. Então, para ficar claro para vocês, o lactato ele é constantemente produzido. Na verdade, o ácido lático e a sua conversão em lactato, né? É constantemente produzido, até em repouso. Só que o que acontece? A velocidade ou a quantidade de lactato produzido, ela é menor do que a remoção. E aí você não acumula isso no sangue. Então, por mais que você produza, você tem oxigênio disponível aí para removê-lo e ele não é acumulado no sangue. Só que a partir do momento que você começa a fazer um exercício e você vai aumentando a intensidade desse exercício, e aí esse exercício começa a ficar muito intenso, né? Ou seja, não aeróbico, sem presença de oxigênio, e começa a se produzir muito lactato, né? O meio começa a ficar muito ácido, essa remoção já não consegue suprir o acúmulo. E aí você começa a acumular muito lactato. E aí, à medida que ele vai acumulando, acumulando, ele começa a acumular demais e aí você começa a ter os efeitos negativos dessa acidose metabólica, que é o quê? Você não consegue performar da mesma forma, você começa a ficar menos eficientes no seu exercício, né? Gerar menos força, menos técnica, ficar mais cansado, até que você interrompe o exercício ou você diminui a intensidade do exercício, tá bom? Isso tudo é influenciado pela capacidade dos seus músculos respiratórios, pela proporção de fibras oxidativas, ou seja, a quantidade de fibras do tipo 1 que você tem, isso daí é uma característica principalmente genética, tá? E a disponibilidade de substrato energético, ou seja, de glicose ali disponível para fazer o exercício. Você determina isso por protocolos de carga crescente, né? E essa detecção, né, onde é o ponto, ela é visual. Para pessoas destreinadas, ela acontece em torno de 60% do VO2 máximo, que é um percentual de intensidade baixo, teoricamente, tá? Ou ocorre até 80% e às vezes até mais, tá? 85%, 90% do VO2 máximo em pessoas treinadas. Então esses maratonistas que são campeões, né, igual esses quenianos, eles conseguem fazer atividade ali e correr, né? Em uma velocidade, em um limiar ventilatório, metabólico ou de lactato muito alto, sem que ele esteja ali atingido o seu limiar de lactato. Eu quero dizer o que com isso? Que ele consegue correr em distância, em velocidades ou intensidades muito altas durante muito tempo sem ter importantes acúmulos de lactato. Então isso daí envolve diversos fatores, desde treinamento à genética, tá? Vou tentar explicar aqui agora para vocês esse gráfico para ver se fica mais claro. Mas veja, ó, em repouso você está aqui, ó, está produzindo lactato, mas quase nada, tá? À medida que você começa a fazer o exercício, né, e aí aqui você tem os percentuais, né, 25% do seu VO2 máximo. VO2 máximo, gente, é a sua potência aeróbica máxima, né, a capacidade aeróbica máxima que você tem ali de produzir durante o exercício.
você vai aumentando aqui a intensidade, você vai aumentando o seu VO2 máximo, né? Vai aumentando a demanda. Então aqui como se eu estivesse em repouso, comecei a fazer uma caminhada leve, aí comecei a dar um trote, depois comecei a dar uma corridinha e tal. Nesse gráfico aqui, nós estamos vendo, ó, que há uma tendência esperada, ó. Chegou lá no 25%, está aqui. Chegou no 30%, está aqui. Chegou no 40%, está aqui. Esperava-se que, chegou em tal intensidade, ele deveria estar aqui, né? Mas olha o que aconteceu. Ele veio para cá. E aí o próximo que deveria estar aqui, ele veio para cá. Ou seja, ele começou a acumular de forma muito acentuada, né, o lactato sanguíneo. Então ele não está seguindo essa proporção aqui, ó, esperada. Quando isso acontece, é o que a gente chama aqui, ó, o ponto de inflexão da curva. E é nesse ponto aqui que nós chamamos de limiar de lactato. Então, a partir desse ponto aqui, ó, no caso aqui desse exemplo no gráfico, foi em torno de 55%, digamos, do VO2 máximo, aqui ele já entrou no limiar de lactato dele. Isso daqui quer dizer o que em prática? Que se ele aumentar mais um pouquinho a intensidade, ele não vai conseguir fazer esse exercício mais durante muito tempo, porque ele vai começar a acumular muito lactato, tá? Sanguíneo, e a acidose metabólica é aquela questão que eu falei para vocês, de interrupção do exercício, nesse caso aqui por acidose metabólica. Então é nesse ponto aqui que eu sei se ele vai conseguir permanecer no exercício. Então aqui, se ele mantivesse esse exercício em torno de 50 a 55, aí ele conseguiria ficar muito tempo aqui, 1, 2 horas aqui nessa intensidade. Se ele aumentou um pouquinho essa intensidade aqui, ó, ele vai começar a acumular muito lactato. Se ele aumentou mais ainda, ele vai acumular mais lactato ainda. E quanto mais acúmulo, mais rápido o seu exercício vai terminar. O mais perto de interromper o exercício você vai ficar. Tranquilo? Isso daqui varia, como eu falei para vocês, de uma série de fatores, assim como pessoas que são atletas, né, de performance, como por exemplo maratonistas e tal, ele estaria aqui, ó, para você ter ideia, e aqui ele ainda não está no limiar de lactato dele, ó. Ele ainda aqui ele está no que nós chamamos de steady state, que seria o estado estável ali. A produção e a remoção está equilibrada. Ele não está acumulando de forma importante, né, lactato ou fazendo acidose metabólica de forma importante para prejudicar o exercício dele. Então eles conseguem performar numa intensidade muito alta sem que aqui ele ainda tenha muita produção, né, de acidose metabólica. Isso daqui tem a ver com a capacidade oxidativa dele, né, a capacidade respiratória, o VO2 máximo dele. Quanto mais treinado aerobicamente o atleta, mais isso daqui acontece. Ou seja, um exercício que para uma pessoa destreinada, né, nessa intensidade que eu estou assinalando aqui, ó, essa pessoa já estaria lá com um acúmulo de mais de 8 milimols de lactato, né, como destreinado, né, ele já estaria terminando o exercício há muito tempo. Esse cara aqui não está nem sentindo, para ele está passeando no parque, ele está correndo aqui, consegue continuar aqui, ó, durante muito tempo, porque ele não chegou nem a 3 milimols de lactato acumulado ainda. Tá legal? Bom, existem outras formas, né, e outras nomenclaturas. Uma dessas é esse OBLA aqui, né, eles colocam essa sigla aqui em inglês, né, que é Onset Blood Lactate Accumulation, que seria o início do acúmulo do lactato sanguíneo. Então lembre-se que até determinado ponto ele é produzido e removido. Há equilíbrio, há steady state, né, você tem equilíbrio estável ali. Nem acumula, porque a remoção está igual à produção, digamos assim, tá? Só que a diferença que tem desse obra para o limiar de lactato é que ele é um ponto marcado. Eles colocaram assim, ó, a partir de 4 milimol a gente entra no obla, que seria esse início aqui do acúmulo, né, onde a curva ela começa a ficar exponencial, ela dá uma mudada
importante no shape ali, ó, no formato dela. Até aqui se espera que ela continue aqui e de repente ela dá uma subida brusca, né? Isso daqui seria dividido em algumas zonas, né? A primeira zona de mudança da curva, a segunda zona de mudança da curva e a terceira zona, né, onde realmente ali ela já se acumulou. E aqui nós estamos falando de percentual, mas da frequência cardíaca, não é do VO2 máximo, são coisas diferentes também, tá, gente? 80% da minha frequência cardíaca não significa 80% do meu VO2 máximo, tá? 80% da minha frequência cardíaca seria algo em torno de 60, 65% do meu VO2 máximo. Depois vocês vão entender essa conversão mais para frente na disciplina. Mas então, isso daqui, o problema é esse, é que ele é fixado. Só que para pessoas que são muito treinadas, isso daqui não fez nem cosquinha ainda. Para pessoas destreinadas, ela está quase parando o exercício já por causa de acúmulo de lactato, tá bom? Esse limiar de lactato, né, ele ocorre em torno desse valor, né, para a maioria das pessoas destreinadas, mas como eu falei para vocês, grande parte dos estudos refuta essa informação, porque para pessoas treinadas isso daqui não faz o menor sentido, tá? Então vocês vão até ver isso aqui na literatura, vão ver esse número mágico aqui de 4 milimols, né, sendo citado, mas lembre-se que isso daqui faz sentido para pessoas destreinadas, tá? Os sedentários. Agora, quando você entra para uma pessoa que pratica algum tipo de esporte de atividade física ou que não seja sedentário, isso daqui já perde o total sentido, tá? E nós temos a máxima fase estável do lactato, que é um outro conceito que ele representa a maior intensidade que você consegue performar ali, fazer o exercício, sem que haja acúmulo de lactato, tá? Está tendo um equilíbrio entre a produção e a eliminação do lactato. Então é a maior intensidade que eu consigo correr, por exemplo, sem que eu comece a acumular lactato, né? Ou seja, eu estou produzindo ao mesmo passo que eu estou removendo, ou seja, eu ainda estou em steady state. Esse steady state ele vai variar com o meu nível de treinamento. Como eu falei para vocês, atletas de altíssimo nível, eles conseguem steady state aí a 80% do VO2 máximo. Eu, 80% do VO2 máximo, já estou parando o exercício em menos de 20, 30 minutos, tá bom? E um outro conceito importante que há uma relação, mas não é a mesma coisa, tá, gente? É esse limiar ventilatório. Então fiquem atentos aí, porque se eu estou falando de limiar ventilatório, então eu já não estou falando mais de sangue agora, tá? Agora eu estou falando de questão pulmonar, né? Do que eu consigo ali. Então preste atenção. O que eu estava falando antes é questão de acúmulo de sangue, de lactato no sangue, lactato sanguíneo, produção ali de metabolismo no sangue. Aqui é o que eu consigo analisar através de gases, né? Expiração no pulmão ali, né? A concentração de gases ali no pulmão. Ele tem uma relação com o limiar de lactato. O shape da curva ali se parece, mas não é a mesma coisa, porque eles não acontecem exatamente ao mesmo tempo. Então isso daí é importante ficar claro para vocês não se perderem. Mas basicamente aqui, ó, quando eu estou fazendo, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem algumas formas de se mensurar isso. E uma delas, como eu falei, é aquela que você coloca a pessoa em um ciclo ergômetro com uma máscara ali para análise de gases, né? O que a gente chama de ergoespirometria. Isso daí ele analisa os gases, né, principalmente CO2, gás carbônico, né, e tal, e ele consegue ver o quão ácido está aquilo. Então, quanto mais CO2, né, mais hidrogênio também eliminado ali durante a respiração, mais ácido está ali. Só que esse limiar ventilatório, ele mostra um aumento brusco nessa concentração ali do CO2, né, do CO2, por quê? Por substituição metabólica em direção ao sistema não aeróbico. Então, quando você está no sistema aeróbico, a quantidade de CO2 expirada não é tão grande. À medida que você começa a fazer o exercício e começa a ventilar mais rápido, o que é ventilar mais rápido? Meu ciclo respiratório, inspiro, expiro, ele começa a ficar mais rápido, você está mais ofegante, né? Aquela respiração mais ofegante. Isso para quê? Para eliminar CO2 mais rápido. Por quê? O CO2 ele vai carrear aí, né,
acidose metabólica, ele acidifica o meio. Então, você eliminando o CO2 mais rápido, você está tentando restabelecer o nível do pH interno, né, para que ele fique menos ácido, que ele fique alcalino. Então, quanto mais rápido você elimina o CO2, mais alcalino vai ficando no meio interno. Então, quando você começa a respirar, ventilar muito rápido, eliminar CO2 muito rápido, isso acontece de uma forma um pouco imprevisível também no exercício. Então, se você observar aqui nesse gráfico, ó, ele está mostrando aqui a ventilação por minuto, tá? E a eliminação ali em relação ao VO2 máximo, e você está ventilando, ventilando, você espera que continue aqui, só que aí de repente acontece o quê? Acontece isso aqui, ó. Então, aqui está acontecendo mais ou menos o seu limiar ventilatório. Então, é por aqui que vai acontecer isso, que é aquele ponto de inflexão na curva, que a gente chama, né? Nessa curva ali, semelhante ao que acontece na concentração de lactato, tá? Isso aí gera um atraso, né, para se atingir o estado estável durante o exercício e ocasiona um déficit de oxigênio no início do exercício. Então, toda vez que eu começo um exercício, você começa ele de forma não aeróbica. Ah, Eurico, mas eu vou fazer uma maratona, eu vou correr 2 horas. Comecei, o início é sempre não aeróbico. Sua fonte energética inicial vai ser ATP-CP, depois você vai para o sistema glicolítico rápido e depois você vai entrar no sistema glicolítico lento. O que determina isso? Intensidade que você está fazendo exercício. Se você falar para mim, vou fazer uma maratona e começa a correr igual um maluco numa corrida de 100 metros, você não vai durar nem 20 segundos, já vai parar o exercício. Você começou num trotezinho ou começou numa corrida não tão acelerada. Começou com a TPCP, passou em torno de 10 a 15 segundos, entrou para a glicólise rápida, vai ficar aí, se continuar nesse mesmo ritmo, né? Não muito lento, mas também não máximo, vai continuar ali durante uns 3, perto de 3 minutos por aí. A partir daí, a sua predominância de produção de energia ou de ATP vai ser do sistema oxidativo, ou seja, você começa a entrar na glicólise lenta. Agora, atenção, eu ligo uma chavezinha que eu pego e ligo e desligo, ó. Acabou o sistema ATP-CP, fechei. Agora liguei o sistema glicolítico rápido, acabou, fechei, entrou oxidativo. Não, eles acontecem ao mesmo tempo. O que diferencia é a participação dele na produção de energia, ou de glicose, ou de ATP. Até o exercício de até 15 segundos, né, vamos falar por aí, a TPCP é mais do que 99% da produção de energia. Os outros 1% fica aí para glicólise rápida e lenta. Tô lá em torno de 40 segundos até 2, 3 minutos, vai aí. Glicólise rápida é a principal produção de energia, né? Mais de 50%, 60% é a glicólise rápida que está produzindo essa energia aí quando eu estou próximo a 3 minutos. O restante é do sistema TPCP e do oxidativo ou glicólise lenta. Passei de 3 minutos, 3, 4, 5, dependendo também do condicionamento da pessoa e dos outros fatores que eu falei, mas em geral passou de 3 minutos, predominância do sistema de glicólise lenta ou sistema oxidativo. Mais de 60% da produção a partir desses 3 minutos vai ser desse sistema oxidativo. E à medida que o exercício continuar, e se você mantiver o ritmo, cheguei lá a 30, 40, 50 minutos correndo, mais de 90% é do sistema oxidativo, mas os outros sistemas ainda estão participando, só que com uma importância muito menor. Tá tranquilo isso, né? Bom, assim como eu falei para vocês aqui, né, você vai ter um aumento da produção e eliminação de CO2 e isso vai estimular a sua ventilação. Como eu falei para vocês, esse estímulo da ventilação, pessoal, vem principalmente de quê? De necessidade de deixar o meio mais alcalino, eliminar mais rápido o CO2, tá? Esse ponto de inflexão aqui é o que a gente começa, né, esse aumento abrupto aqui, ó, da frequência respiratória. Eu estava respirando aqui, ó, 40 ciclos por minuto, 40 e poucos ciclos por minuto, foi aumentando devagarzinho e de repente, pum, fui lá para 80 ciclos por minuto.
Quando eu vejo essa mudança aqui, é onde eu começo a perceber o meu limiar ventilatório, tá? Isso daí mostra o quê? Que está tendo um suprimento inadequado de oxigênio ao músculo e não está equilibrado o consumo e a eliminação, né? Ou seja, quantidade de oxigênio que entra e quantidade de CO2 que está saindo. Ainda falando da máxima fase estável aí agora do lactato, né, que é aquela mais alta intensidade, onde eu posso manter o meu exercício ali por longo período sem acúmulo de lactato, ou seja, a produção e a remoção estão equilibradas, ele é um indicador individualizado da intensidade do esforço. E ele, os pesquisadores hoje em dia, né, utilizam principalmente ele. Ele é o principal indicador para você planejar, né, o treinamento de pessoas, de atletas, né, ou identificar esses limiares aí. A intensidade mais elevada, né, para treino de endurance você vai conseguir se você descobrir onde é a sua fase estável, máxima fase estável de lactato. E para você identificar isso, né, você tem que fazer exercícios contínuos por 30 minutos, geralmente, como eu falei para vocês, ou bicicleta ou esteira, e acompanhando aí, né, de forma que a concentração de lactato não aumente mais do que 1 milimol entre 10 e 30 minutos. Então é descobrir essa intensidade, você descobre isso por tentativa e erro. Mas a partir do momento que você descobre isso, você descobre a sua máxima fase estável de lactato. E a explicação agora, né? Por que que acontece esse limiar do lactato? O que que acontece ali? Principalmente por baixo aporte de oxigênio aos músculos, né? Então, geralmente é uma hipóxia. A glicólise muito acelerada no exercício muito intenso, então o NADH é produzido mais rápido, né, do que ele é lançado na mitocôndria, então você não tem processo oxidativo. Esse excesso de NADH ali no citoplasma, né, vai converter o ácido pirúvico em ácido lático, ou seja, acidose metabólica, e tem uma relação do aumento com as catecolaminas no exercício. Catecolaminas é epinefrina e norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, mesma coisa, tá, gente? O recrutamento das fibras de contração rápida também tem a ver com isso, né? A enzima lactato desidrogenase, né? Ela é muito mais ativa e proeminente ali nas fibras de contração rápida, então elas são mais propícias, né, a essa produção ali de ácido lático ou lactato, né, e a frequência reduzida desse ácido lático, na verdade do lactato, né, do sangue, né. Então nesse caso aí aquelas estratégias de descanso ativo, como eu falei para vocês, ou até mesmo a imersão em água fria e tal, né, podem ajudar a acelerar essa remoção do lactato aí. Na glicólise acelerada ali, né, quando a gente está falando dessa produção do NADH excedendo essa capacidade de sistema de lançadeira lá, que lança, né, os hidrogênios para a mitocôndria, você começa a acumular íon hidrogênio demais. Então lembre-se, né, geralmente quando interrompe o exercício, não é o lactato, tá, gente? Não é o ácido lático vilão, é o acúmulo de íons hidrogênio. São eventos interligados? São. Geralmente uma coisa vai acontecer junto com a outra? Vai, mas o lactato em si ele tem muito mais uma função de regenerar glicose, né, como substrato energético do que realmente impedir o exercício de alguma coisa. Mas quando você vê muita concentração de lactato, ao mesmo tempo você está vendo que está muito acúmulo de hidrogênio e acidose metabólica. Tá? E a gente já percebeu também que há um aumento dos níveis de catecolamina quando você está fazendo exercícios acima de entre 50% e 65% do VO2 máximo, acima de 50% ali do VO2 máximo. Isso daí faz com que aumente também essa produção dos íons de hidrogênio e da glicólise, né? O metabolismo da glicose fica facilitado, então aumenta a produção de NADH, ou seja, mais íon hidrogênio, e aí esse hidrogênio não vai ser mandado para a mitocôndria, tá? Ele vai virar ácido lático lactato. Em relação às fibras de contração rápida, né, e a enzima lactato desidrogenase, como eu falei para vocês, essa enzima ela catalisa a conversão do piruvato e lactato, e como você tem muito mais dela nas fibras de contração rápida, quanto mais intenso o exercício, mais isso é feito, né? Lembra-se do papel das enzimas, né? Acelerar a velocidade de reação, ou seja, ela começa a converter cada vez mais o piruvato em lactato.
Por isso que o fator genético é importante, tá, gente? Não só, mas é um dos principais, né? Juntamente com o treinamento também é muito importante. Mas o fator genético é o seguinte: se o cara tem uma proporção muito grande de fibras do tipo 2 ou fibras glicolíticas, não adianta ele querer ser um maratonista. Ele até pode ser se ele quiser, mas ele nunca vai ser um exponencial, ele nunca vai ser um queniano ali, um campeão de corridas de maratona, por exemplo. Ao passo que também, né, se você tem uma predominância de fibras do tipo 1, não adianta você querer ser um Usain Bolt, que você nunca vai conseguir, porque o seu sistema, né, muscular ali, ele não é planejado para isso. A enzima aí, né, a LDH, encontrada nas fibras rápidas, elas têm mais afinidade para se ligar ao ácido pirúvico e para formar o ácido lático, o lactato, né? E tem um maior envolvimento de fibras de contração rápida nos exercícios. Então é por isso que a gente percebe, à medida que você aumenta a intensidade de qualquer exercício, você aumenta a participação das fibras de contração rápida. Se o exercício é leve ou se o exercício é lento, você está utilizando mais fibras oxidativas ou do tipo 1. À medida que você começa a aumentar a carga do exercício ou começa a aumentar a velocidade, você começa a solicitar mais as fibras de contração rápida. E aí essa relação de fibra de contração rápida, enzima lactato desidrogenase e produção de lactato. E a frequência de remoção nada mais é que quantidade de lactato que entra no sangue, produzido ali nos músculos, e a quantidade que é removida. E é isso que vocês conseguiram ver ali, que eu estava mostrando para vocês, naquela relação dos limiares. O limiar, enquanto está tendo produção e remoção na mesma proporção, não há acúmulo. Se não há acúmulo, beleza, não está me interferindo, não está me atrapalhando. A partir do momento em que eu começo a produzir mais do que remover, isso começa a acumular. E vai se acumulando ao passo que daqui a pouco eu tenho que interromper o exercício porque eu não consigo performar mais, porque o ambiente está tão ácido que prejudica a minha performance. Tá? Então, os músculos, em geral, eles vão produzir esse ácido lático, né? Esse lactato vai cair na corrente sanguínea, só que caiu na corrente sanguínea, como eu falei para vocês, ele vai para o coração e para o fígado e vai ser reconvertido em glicose através do processo de gliconeogênese, né, para voltar lá para o músculo. Só que se a produção está muito grande, gente, vejam que ali, ó, tive moléculas que continuaram ali no sangue e aí isso vai começar a acumular. E aí minha acidose metabólica começa a ficar muito grande. Se não tiver acúmulo, sem problemas. Tranquilo? Então, para finalizar, né, uma aula extensa aí, mas eu acho que é importante vocês entenderem todo o sistema, né, antes de eu entrar e falar de outro, né? Então, os mecanismos associados a esses limiares de lactato. Então, o primeiro dele é redução da frequência de remoção aí do lactato. Então, você remove menos ou então você produz mais do que remove. Então, há um desequilíbrio. Você sai do steady state e começa sai desse estado estável, né, de equilíbrio e começa a produzir mais do que remover. Segundo, aumentou a intensidade do exercício, gente, estou recrutando mais fibras rápidas. Ah, tá, Eurico, e daí se eu estou recrutando fibras mais rápidas? Fibras de contração rápida, elas têm mais a enzima LDH, né, a lactato desidrogenase. Essa enzima aí vai ser uma das precursoras, né, e responsáveis pela conversão do ácido pirúvico em ácido lático. A glicólise acelerada, né? Uma quebra de glicose muito rápida ali, gerando subprodutos também que vão aumentar a minha produção de lactato. E baixo conteúdo de oxigênio nos músculos, então pouca presença de oxigênio nos músculos, dificultando essa remoção. Beleza, gente? Bom, eu acho que com isso eu consegui meio que resumir, né, o que vocês precisavam aqui para entender essa via glicolítica, né, glicolítica rápida no caso. E agora eu vou propor para vocês aí qual vai ser a nossa atividade, né, o que nós vamos fazer
de atividade aqui. Bom, como já de costume, né, eu peço que vocês acabem de assistir, desculpem, essa aula aqui e já vão lá para o Socrative, né, procurem lá a sala que eu deixei para vocês e façam as atividades que estão previstas lá, né, para você memorizar e para ver o que você aprendeu da aula, aquelas questõezinhas lá formativas. Também vou deixar um texto legal para vocês lerem, algumas questões de interação ali em página da internet, né, para vocês interagirem em algum texto. Como esse conteúdo aqui é um pouquinho maior, né, essa segunda via metabólica ela é um pouquinho mais complexa, então a gente vai se debruçar um pouquinho mais nela, a gente vai trabalhar um pouquinho com outras coisas nela. Sempre que você tiver dúvidas, volte aqui na aula, dê uma olhada novamente, mas não se esqueçam de fazer essas atividades. Façam que elas vão ajudar você a guardar esse conteúdo aí, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula, tenham gostado e até a próxima aula, onde eu vou começar a falar da glicólise rápida, da glicólise lenta, né? O sistema oxidativo para produção de energia, tá bom? Então, valeu, até mais.